You were always faithful through my fear and doubt. You will lead me out. I know you were always able. You're faithful. I know that you are always up to something good. I know that you are always up to
change. Let your kingdom come, let your will be done. Let your fire fall, let your fire fall. Open the heavens, pour your spirit out on us. Unleash your presence. Jesus, come alive in us. Open the heavens. Oh, this time, this place, it's yours. Unlock the gates and open up the doors. igreja. Deus abençoe você nessa manhã, nesse domingo. Mais uma vez estamos aqui juntos. A palavra do Senhor lá em Salmo 148, versículo 13 diz: louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e céu. Eu convido você nessa manhã a louvar, a agradecer o nome do Senhor pelos feitos dele
na minha vida e na tua vida. Nós temos boas expectativas daquilo que vai acontecer, daquilo que está por vir. E eu creio que muita coisa boa ainda vai chegar sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. Nós temos essa expectativa no nosso coração. E que o nosso coração se encha de gratidão nessa manhã, em nome de Jesus. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. Louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanima. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Aleluia. Nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Aleluia. Venha o teu reino sobre nós, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam
pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Senhor, nós cremos nesse reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. O teu povo nessa manhã te adora. Aleluia, nós te adoramos, Senhor, nessa manhã, na beleza da tua santidade. Venha o teu reino sobre nós, seja feita a tua vontade, Senhor, sempre, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, por uma semana abençoada, cheia da presença do Todo-Poderoso, aquele que é capaz de fazer muito mais daquilo que você possa pedir, pensar ou imaginar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom dia, igreja, graça e paz a todos. Eu queria agradecer a todos os irmãos e irmãs, os nossos amigos e amigas aí espalhados, não somente aqui na Grande Orlando, mas pelo mundo inteiro, que estão aqui conosco, sintonizados, né? Nós estamos aqui transmitindo mais um culto online da Igreja Nova Esperança. Ainda nós estamos com o nosso estúdio, o nosso mini estúdio improvisado aqui na minha casa, e hoje nós já estamos ensaiando os primeiros passos para a gente voltar ao nosso normal, né? A gente conseguir voltar aos cultos presenciais. Está conosco hoje o pastor Sandro, que vai estar falando daqui a pouco, compartilhando a palavra de Deus conosco. Mas eu gostaria nesse momento de compartilhar um parágrafo da palavra do Senhor, registrado no Evangelho de Mateus capítulo 7, a partir do versículo 31, Mateus 7, 31, onde nós vemos essas instruções do Senhor Jesus Cristo. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu gosto muito de ler esse parágrafo do Senhor Jesus. Aliás, desde os versículos anteriores, bem anteriormente, Jesus discorre sobre essa questão do sustento, da preocupação com o salário e tudo mais. E a gente fica imaginando, porque Jesus Cristo vivia num tempo e num lugar, num contexto social, econômico, em que as coisas provavelmente eram muito mais difíceis do que esse tempo que nós estamos experimentando hoje. Jesus viveu num tempo e num lugar onde a economia nacional era dominada pelo imperialismo romano. E além do trabalho das pessoas, além da produção das pessoas e do ganho deles tirarem uma parte, um percentual para
os impostos nacionais, havia um outro acréscimo de um dinheiro que deveria ir para a cidade de Roma, para o sustento do imperialismo dos Césares, e o povo vivia debaixo de uma opressão muito grande. Muitos movimentos revolucionários, nacionalistas, se levantaram na época do Senhor Jesus Cristo, e foram tantos que os romanos se irritaram com aqueles movimentos nacionalistas e terroristas, que no ano 70 depois de Cristo, Roma, o Império Romano e o exército romano destruiu completamente o país de Israel, a cidade de Jerusalém, e o país de Israel só voltou a ter a sua terra agora em 1948, quando foi reorganizado o país de Israel. Mas aquele tempo, meus irmãos, a situação era muito difícil para as pessoas, e a gente pode imaginar, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas preste bem atenção, no meio dessa dificuldade é que Jesus Cristo está dizendo: não andem preocupados com o que vocês precisam comer, o que vocês vão comer, onde vocês vão morar, não andem preocupados com aquilo que vocês vão vestir. O Senhor Jesus está nos ensinando isso e dizendo que nós não devemos andar ansiosos por causa dessas coisas, por um motivo muito simples. Jesus disse que o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Que palavra confortante é essa para nós, que palavra que nos traz paz ao coração, quando essa palavra é acompanhada de fé, a certeza de que realmente Deus está no controle das nossas vidas. E trabalhando aqui com o nosso povo, a nossa comunidade brasileira da Grande Orlando, a nossa igreja formada por tantas famílias, e eu tenho visto nas conversas, nas ligações telefônicas, nos chats que a gente tem tido aí pelo Zoom e tudo mais, durante esse tempo de quarentena, como o nosso povo tem sido cuidado por Deus. Mesmo quando nesse país milhões de cidadãos nativos, pessoas que nasceram, que têm a cidadania americana, que não falam outra língua senão inglês, estão desempregados, estão sem o sustento da sua casa, eu vejo esse povo de Deus, um povo imigrante, mas que sempre foi fiel às coisas de Deus, sempre foi dedicado às coisas de Deus, sendo cuidado, sendo amparado, provido pela graça, a providência de Deus. Alguém pode perguntar assim: mas como que isso acontece? Deus, Ele move, Deus, Ele é fiel na sua promessa. Nós sempre ensinamos, olha, quando nós entregamos o nosso dízimo, quando nós colocamos diante do Senhor, diante do seu altar, essa consagração que segundo a palavra de Deus nos é requerido, a palavra diz que Deus abre as janelas dos céus e faz vir bênção sem medida sobre as nossas vidas. A palavra de Deus é fiel, Ele cuida, Ele cumpre pela sua palavra, Ele honra a sua palavra, mas nós precisamos continuar na nossa fidelidade, meus irmãos, e esse é o momento que eu gostaria de desafiar aos irmãos, às irmãs, as pessoas que nos assistem, a semearem no reino de Deus. Jesus termina esse parágrafo dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é isso que nós temos experimentado. Irmãos e irmãs que têm se dedicado, que têm consagrado, que têm sido fiéis. Eu converso com as pessoas e elas dizem assim: pastor, não me faltou trabalho nenhum dia. Outras pessoas dizem assim: não, o trabalho diminuiu, mas tem entrado o suficiente para o nosso sustento. Eu glorifico a Deus por isso. Nós exaltamos e reconhecemos a bondade, o amor, a fidelidade de Deus cumprindo a sua palavra sobre as nossas vidas. Por isso, esse é o momento da gente consagrar ao Senhor mais uma vez em fidelidade. E ainda, nós fazemos isso em fidelidade, em obediência, mas também contribuímos com generosidade. E nessa generosidade eu gostaria de desafiar a igreja a continuarmos também contribuindo com a nossa campanha da cesta cheia. Quando você for no mercado, compre um pacote de arroz a mais, compre um pacote de macarrão a mais, compre alguma coisa a mais por uma cesta de alimentos que nós vamos preparar, e que nessa semana, quando surgir uma família da nossa comunidade que está passando por alguma necessidade, nós
segundo a bondade, a generosidade, a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas, nós vamos ser capazes de abençoar a vida dessa família também, que precisa receber essa extensão da graça de Deus que é derramada pelas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então vamos contribuir, vamos ser fiéis, e a palavra do Senhor Jesus é essa para nós. Essa é a palavra de Jesus sobre a sua vida, que eu gostaria de deixar na sua casa agora. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Feche os seus olhos, ore conosco. Pai, muito obrigado por essa manhã tão linda que o Senhor nos permite estarmos aqui, ó Deus, os irmãos e irmãs que fazem parte da Igreja Nova Esperança, amigos nossos que foram convidados aqui na Grande Orlando, no Brasil, em outros lugares. Nós vemos gente, ó Deus, lá na Europa nos assistindo. Glórias sejam dadas ao teu santo nome. Nesta manhã, nós todos aqui espalhados pelo mundo, juntos também com tantas outras igrejas locais que estão fazendo os seus cultos online, algumas que já estão retornando para os seus santuários, nós glorificamos o nome do Senhor Jesus. A igreja do Senhor te glorifica nesta manhã, e nós estamos aqui, ó Deus, depois de mais uma semana, andando ainda nesse período dessa pandemia, mas observando que a graça do Senhor, a proteção, a provisão, o cuidado e a fidelidade do nosso Deus tem estado sobre a nossa vida, e nós te glorificamos por isso. Assim, ó Pai amado, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, e recebe agora também, ó Pai, a consagração de coração, com alegria, ó Deus, daquilo que não somente a tua palavra diz, mas também a generosidade com que o Senhor tem nos abençoado. Nós queremos abençoar a tua obra. Recebe, ó Deus, enquanto isso nós cremos na tua fidelidade, em que o Senhor cumpre as tuas promessas de abrir as janelas dos céus e fazer vir bênçãos sem medidas sobre a nossa vida. Nós oramos, te consagramos e abençoamos a vida deste irmão, abençoamos a vida dessa irmã, que estende a tua mão agora para abençoar a tua obra, no nome de Cristo Jesus. Amém. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim.
Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a Ele é fiel, se Ele é fiel, Tu és Pois Tu és fiel, Tu és fiel, Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. O Ministério de Ação Social da Igreja Nova Esperança continua recebendo doações de alimentos não perecíveis para a montagem e distribuição de cestas básicas. Se você quiser participar, procure a igreja através do número 407-275-6161. Você, mulher, está convidada a participar do Café das Amigas online, que acontece pelo Zoom às segundas-feiras às 5 da tarde. Para receber o convite, basta enviar uma mensagem para 407-275-6161. Tem sido um tempo de troca de experiências, de oração e de muita alegria.
A nossa escola bíblica, EBINE, continua a todo vapor, toda terça-feira, às 7h30 também pelo Zoom. O pastor Sandro Ferreira tem nos ensinado sobre Atos dos Apóstolos e tem sido um tempo edificante. Para participar, envie mensagem para 407-275-6161. Na quarta-feira, às 8h, temos o Bate-Papo dos Homens, um tempo de oração e de edificação pelo Zoom. Também para participar, envie uma mensagem para 407-275-6161. Convide seus amigos. Nessa sexta, a partir das 7h50 estaremos online no nosso canal do YouTube para participar da Noite da Esperança, nosso culto de oração. Participe, coloque seus pedidos e venha ser extremamente edificado pelo Senhor. Para enviar seus dízimos e ofertas, você pode usar o aplicativo da igreja na opção Giving, nosso website na página Colabore, o aplicativo Cash App, usando o cifrão Igreja Nova Esperança, ou enviar uma mensagem para 407-275-6161. Olá, igreja linda, bom dia. Espero que todos estejam bem. Eu quero cumprimentar e desejar a todos que a graça do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo repouse sobre todos, em cada coração que participa conosco deste culto. Antes de iniciarmos a meditação da palavra nesta manhã, se você não estiver me ouvindo bem, por favor, deixe o seu recadinho rapidinho aqui, nós trocamos o microfone, mas eu creio que está tudo funcionando bem, não é isso mesmo? Ótimo, legal, bacana. Então, deixa eu cumprimentar, além dos irmãos e irmãs da nossa igreja, todos aqueles que estão conosco. Eu vi aqui acompanhando os comentários, tem tias minhas, primas, primos assistindo, lá de São João Batista do Glória, uma alegria tê-los aqui participando conosco. São todos atleticanos e não cruzeirenses, como o pastor Wesley falou na última live dele na sexta-feira. E beijo tia Cida, beijo tia Celita, Sandra, esposa do reverendo Paulo, meu primo, mãe do reverendo Paulo, meu primo. É uma alegria tê-los conosco aqui, que Deus abençoe. Eu escolhi, hoje foi me dada a honra e a responsabilidade pelo pastor Wesley de trazer a mensagem para a nossa igreja, para todos vocês, e eu escolhi o Salmo de número 134. E gostaria de convidar você, então, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 134, nós faremos a leitura desse salmo tão pequeno, 3 versículos apenas, mas que tem uma mensagem tremenda para nós. Diz assim, então, a palavra de Deus: Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio enorme que é estarmos vivos, ó Deus, porque as tuas misericórdias se renovaram em nossas vidas, ó Deus. Obrigado pela tua presença, pelo teu cuidado e obrigado pela tua palavra, ó Deus, que pudemos ler neste momento e poderemos agora meditar nela, ó Pai. Nós te pedimos que em nome de Jesus, com o teu Espírito Santo, o Senhor fale conosco, o Senhor nos instrua, o Senhor traga conhecimento e, sobretudo, o Senhor nos desafie para uma postura, ó Deus, diante da vida, em especial diante deste momento que estamos vivendo em meio a essa pandemia, mas uma postura de esperança, uma postura de gratidão, uma postura de louvor e adoração, para que o louvor dos nossos lábios nunca cesse, ó Pai, a despeito da situação, a despeito das circunstâncias, a despeito de tudo aquilo que possa vir a acontecer na vida da gente, que nós possamos entender que o desejo do Senhor para cada um de nós é que nós possamos estar gratos sempre, possamos bendizer o teu nome sempre, porque o Senhor é Deus, sabe o que faz. Ó Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Os irmãos sabem que, se não sabem, deveriam saber, que eu tenho uma alegria, um prazer muito grande em pregar no livro dos Salmos. Fala muito ao meu coração. Eu escolhi esse salmo, ele é o último salmo daquele grupo de salmos de romagem que nós temos aqui
na nossa Bíblia, no livro dos Salmos. São 15 salmos e este é o último deles. Então, ele é um cântico de romagem. O que é isso? Deixa eu explicar isso mais uma vez para os irmãos. O judeu, ele tinha que ir a Israel pelo menos 3 vezes ao ano, nas principais festas, a festa de Pentecoste, de Tabernáculos e a Páscoa. Ali ele fazia o seu sacrifício, a sua adoração, o seu louvor, entregava o seu dízimo, as suas ofertas. Então, os judeus que não moravam em Jerusalém, moravam em outros lugares, alguns lugares distantes, tinham que viajar até a cidade santa, até a cidade de Deus, até onde o templo estava, para ali louvar a Deus, para ali prestar culto ao Deus vivo. E essa viagem poderia demorar, dependendo do lugar onde eles moravam, poderia demorar. E essa viagem era uma viagem, ao mesmo tempo, alegre, porque o destino final era ir para aquele lugar sagrado para o povo de Deus, mas ao mesmo tempo era um momento onde algumas preocupações surgiam em função dos perigos daquela viagem. Então criou-se esse saltério, esse caderno de cânticos, e o povo então subia para Jerusalém em peregrinação, em caravanas para louvar ao Senhor, e este salmo está dentro deste contexto. Durante estes salmos, de um modo geral, não apenas o 134, nós vamos encontrar a expressão mais pura, sincera, verdadeira, do coração daqueles crentes. Ali fala sobre medo, fala sobre ansiedade, por outro lado, fala também de coisas boas, de alegria, de louvor. Era a expressão de fé do povo de Deus contida dentro destes salmos. Muito bem, especificamente falando no Salmo 134, o tema principal, o que salta aos nossos olhos no primeiro momento, é a questão da bênção de Deus. A palavra bendizei aparece no primeiro versículo, aparece também no segundo versículo, e a palavra abençoe, de Sião, te abençoe o Sião. Ou seja, nos 3 versículos, nesse salmo tão pequenino, essa palavra vai aparecer nas suas diferentes formas, permitindo-nos dizer que o salmo está falando da bênção de Deus. Alguns comentaristas bíblicos concordam e tentam nas suas explanações, montar um cenário, uma história deste salmo. A ideia é de que os peregrinos caminham rumo a Jerusalém, rumo ao templo, e chegando então, eles conclamam àqueles que trabalhavam no templo, os servos que serviam ali no templo, os levitas, os sacerdotes, para bendizer a Deus, para levantar as mãos para o santuário e invocar a bênção de Deus sobre a vida deles. Isso nós encontramos nos 2 primeiros versículos. No terceiro versículo, como se os sacerdotes, aqueles servos no templo, respondessem ao clamor do povo, pedindo pela bênção de Deus e desejosos de bendizer ao Senhor, de louvar ao Senhor, respondem dizendo que de Sião, este Deus que vocês vieram adorar, prestar culto, abençoe a vida de vocês. Então um diálogo. Assim nós temos essas 2 partes do Salmo 134. Os 2 primeiros versículos, o povo, o crente que chega em Jerusalém, se dirige aos sacerdotes, aos levitas, para que continuem adorando ao Senhor, ainda sendo este o turno da noite, ou mesmo sendo o turno da noite, ou seja, não cessem de louvar ao Senhor, não cessem de bendizer ao Senhor, entregue ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, e em resposta a esse pedido, a essa exortação, podemos dizer assim, os salmistas, ou melhor dizendo, os sacerdotes, os levitas, entregam, desejam a bênção do Deus Criador do céu e da terra, do único Deus que existe, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Muito bem, meus queridos irmãos, deixa eu explicar alguns detalhes deste salmo, fazer algumas explicações para vocês, e no final nós vamos
fazer a aplicação. O que este salmo tem a ver com a minha vida, com a sua vida, no tempo em que nós estamos vivendo? Muito bem, o salmo, olhe comigo, acompanhe na sua Bíblia, começa dizendo: bendizei ao Senhor. Bendizer. Irmãos, bendizer significa falar bem, significa louvar, significa, inclusive, adorar a Deus. Nós louvamos a Deus por causa dos seus feitos, nós adoramos ao Senhor por causa de quem Ele é. É Deus, o único e verdadeiro Deus, o Deus criador dos céus e da terra. E o salmo então começa com esse convite: bendizei ao Senhor. Bendizei ao Senhor quem? Quem deve bendizer ao Senhor? Essa palavra inicial foi dirigida àqueles que trabalhavam, vós todos servos do Senhor. Vós todos servos do Senhor, se referindo aos levitas e sacerdotes, bendigam ao Senhor constantemente, não cessem de bendizer ao Senhor. Inclusive vocês que assistem na casa do Senhor nas horas da noite. Nós sabemos que o serviço dos sacerdotes e levitas prestados ali ao Senhor e ao povo de Deus no templo era um serviço intenso. Os sacrifícios eram realizados durante todo o tempo, precisava-se proteger o templo, proteger os utensílios do templo, fazer os sacrifícios, entregar ao povo, ensinar a palavra também, porque era comum que isso acontecesse durante o período dos sacrifícios. Precisava cuidar para que o fogo do altar nunca se apagasse, que as luzes daquele candelabro de sete velas, de 7 chamas, também nunca se apagasse. Eles trabalhavam muito, e no turno da noite nem todo sacerdote, nem todo levita gostava, mas eles eram escalados. E aqui parece-me então que os peregrinos chegam no final do dia, já no final do dia, quando vai começar o turno da noite. Por isso eles dizem que assistis na casa do Senhor na hora da noite. Na hora da noite. Nesse turno já, quando a noite entrava, já não havia mais sacrifícios, mas eles tinham a responsabilidade de cuidar do templo, da segurança do templo, dos utensílios do templo e, sobretudo, que inclusive nesse momento em que o templo era menos frequentado e havia menos movimento, ainda que houvesse um movimento, o fogo jamais se apagasse. Era o fogo da presença de Deus, da adoração ao Senhor, precisava ficar sempre aceso. Então, essa era a tarefa, dentre outras. E uma outra importante de se dizer é que este turno de sacerdotes e levitas também tinham a responsabilidade de preparar o templo para o dia seguinte, quando as atividades de sacrifício, de louvor, de adoração retomariam. Então, eles tinham todas essas responsabilidades. E o texto continua dizendo que eles deveriam fazer isso erguendo as mãos para o santuário. Ergam as mãos para o santuário. Queridos, o que significa erguer as mãos para o... Tudo que nós fazemos, como eu estou me mexendo aqui o tempo todo, parece uma linguagem corporal. Quando nós levantamos as nossas mãos a Deus, quando o Salmo diz erguei as mãos para o santuário, há alguns significados nisso. Primeiro, como uma expressão corporal dos nossos sentimentos, da nossa fé, e nós levantamos a mão dando a ideia de que Deus está acima e nós estamos aqui embaixo. Quando nós abrimos as nossas mãos, nós apresentamos mãos vazias para que Deus possa derramar sobre nós ou colocar nas nossas mãos tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, para que a bênção de Deus chegue até a nossa vida, a nossa casa. E eles dizem que deveriam erguer as mãos para o santuário. Por que o santuário? O santuário, meus queridos irmãos, é o templo, e dentro do santuário havia o Santo dos Santos, onde estava ali a Arca da Aliança. E nós sabemos que a Arca da Aliança era o símbolo máximo da presença de Deus, da aliança de Deus com o seu povo, com os seus filhos, do pacto de Deus. A Bíblia fala inúmeras vezes que Deus habita entre os querubins, e na tampa dessa arca haviam 2 querubins ali, e Deus habitava ali. Então, erguer as mãos para o santuário significava erguer as mãos, estender as mãos à procura de Deus, para pedir as bênçãos de Deus, para louvar a Deus, para engrandecer o nome de Deus, para reconhecer que existe um único Deus.
a quem se deve toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, toda a adoração. Muito bem. Então, o apelo dos peregrinos que acabavam de chegar em Jerusalém, percebam que depois de uma longa jornada, de uma longa caminhada, de uma longa peregrinação, ainda que estivessem exaustos, cansados, eles vão diretamente para o templo. Ainda que a noite estivesse chegando, não era possível descansar, não era possível procurar um lugar calmo, tranquilo para passar uma noite e depois, no dia seguinte, começar então a fazer aquilo para o qual eles foram até aquele lugar. Havia esse desejo de estar na presença de Deus, de buscar a presença de Deus, e como os sacerdotes e os levitas estavam ali para ajudar o povo, para ministrar ao povo, para abençoar o povo, eles dizem, por favor, cultuem a Deus, levitas e sacerdotes, mesmo que no turno noturno, não cessem, não parem de bendizer o nome do Senhor. Nós precisamos louvar, nós precisamos adorar o tempo todo. O louvor, a adoração não deveriam cessar jamais, deveria ser continuamente. Ainda que vocês tenham muita coisa para fazer, deixar o santuário preparado para os sacrifícios de amanhã, guardar os objetos e montar vigia, não cessem de levantar as mãos para o santuário e bendizer o nome do Senhor e que Ele nos abençoe. Muito bem, queridos, e aí nós chegamos no final do Salmo, no versículo 3, quando vem a bênção sacerdotal. É interessante que aqui, de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Deixa eu abrir uma passagem bíblica, que é lá em Números, muito conhecido. Eu me lembro do velho reverendo Jairo Borges. Às vezes ele impetrava a bênção apostólica no final do culto, e às vezes ele impetrava a bênção araônica, a bênção de Arão. Em Números capítulo 6, versículo 22, diz assim: disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis. Olha só, eles tinham a responsabilidade, os sacerdotes, de abençoar o povo, responsabilidade dada pelo próprio Deus, e as palavras eram: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que coisa linda, é a bênção de Deus para o seu povo, que era impetrada, que era declarada por meio do sacerdote. Muito bem, fala que de Sião te abençoe o Senhor. Sião é a cidade de Jerusalém, justamente porque ali estava o templo, dentro do templo a Arca da Aliança, ou seja, era um lugar sagrado, como símbolo da presença de Deus. Então, de onde Deus está, do próprio Deus, possa fluir essa bênção para a vida de vocês. Não é a bênção que vem de um, entre aspas, um Deus qualquer, não, é o Deus criador do céu e da terra. Que Ele te abençoe, peregrino, que Ele acolha, receba os teus sacrifícios, as tuas ofertas, os teus dízimos, o teu louvor, a tua adoração, e te abençoe. O Salmo nos remete ao Deus da aliança, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque este é o Deus que criou os céus e a terra, o único Deus capaz de abençoar. Ele é o único Deus capaz de abençoar. Muito bem, irmãos. Assim, nós terminamos a explicação dos detalhes deste salmo, e nós passamos a fazer a seguinte reflexão. Primeiro, os sacerdotes e os levitas simbolizavam aquele que é o sacerdote perfeito, melhor dizendo, o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Nós não temos mais levitas, nós até chamamos aqueles que cantam na igreja de levitas, mas nós não temos levitas como nós tínhamos no Antigo Testamento, no templo. Nós não temos mais sequer sacerdote. Às vezes nós, religiosos, somos chamados de sacerdotes, mas biblicamente, teologicamente, isso não existe mais. Isso apontava para aquele que é o grande, o sumo sacerdote, Jesus
Cristo e que de uma vez por todas faria aquilo que aqueles sacerdotes e levitas no passado faziam. O nosso sacerdote, é por meio dele que nós entramos na presença de Deus, é por meio dele que nós louvamos e adoramos a Deus e somos acolhidos, é por meio dele que a bênção de Deus é derramada sobre a nossa vida. Jesus Cristo, o Filho de Deus, glória a Deus por isso. Não existe sequer templo hoje. Nós podemos chamar o santuário, usar as palavras de santuário, de templo, chamamos até a construção, o prédio de igreja. O prédio não é igreja, a igreja somos nós, o corpo de Cristo. Nós usamos essas linguagens, não tem problema a gente usar essa linguagem, mas nós não podemos nos esquecer jamais que não existe templo. O templo somos nós. Não existe templo em Jerusalém, não existe o Santo dos Santos em Jerusalém, não existe a Arca da Aliança. No sacrifício de Jesus, o véu se rasgou, Deus mandou o Espírito Santo e nós somos casa de Deus. Nós somos habitação do Espírito Santo. Nós somos sacerdotes, nós oferecemos louvor e adoração a Deus, nós bendizemos ao Senhor, nós podemos fazer isso. Nós temos... Por que nós oferecemos? Porque nós temos acesso à presença do Pai, como aqueles sacerdotes e levitas tinham em qualquer lugar, a qualquer momento. Por causa de Jesus, em qualquer lugar nós podemos entrar na presença de Deus. Muito bem, feitas essas considerações, para nós que não temos mais que peregrinar para Jerusalém, para nós que não temos mais o templo, para nós que não temos mais o Santo dos Santos, para nós que não precisamos mais fazer sacrifícios com animais, para nós que somos do pacto da graça firmado em Jesus Cristo, no sangue de Jesus, é essa nova aliança da qual Deus nos incluiu, Deus nos chamou para fazermos parte. De que maneira esse salmo pode fazer sentido para mim e para você? Muito bem, queridos, a primeira aplicação que eu trago para você é que todo dia, o dia todo, é tempo de bendizer e de louvar a Deus. Vou repetir isso, todo dia, o dia todo, é tempo de bendizer e de louvar a Deus. Ainda no turno da noite, os que serviam deviam bendizer ao Senhor, deviam manter a chama acesa no santuário. Isso significa que o louvor não pode parar, a adoração não pode parar, a expressão de gratidão não pode cessar. Nós devemos estar na presença de Deus constantemente, observar as coisas à nossa volta e diante de tudo o que nós vemos, nós devemos glorificar o nome de Deus. Ele é Senhor, Ele é Senhor. Em meio a tantas coisas que estão sendo ditas nesses dias, eu queria dizer que a despeito de qualquer coisa que esteja acontecendo, todo dia é dia de louvar a Deus, é dia de engrandecer a Deus, é dia de bendizer a Deus. Quando entendemos perfeitamente o que está acontecendo, nós bendizemos a Deus exatamente por causa daquilo que nós estamos vendo, sobretudo quando é muito bom, quando alegra o nosso coração. Mas quando nós não entendemos, quando nós ficamos assustados, quando nós nos sentimos inclusive feridos, nós devemos bendizer a Deus, glorificar a Deus, porque Ele é Deus soberano e sabe o que faz. A primeira lição, meus irmãos, para a nossa vida, que nunca falte nos nossos lábios o louvor a Deus. Que nós estejamos sempre louvando ao Senhor. Que essa chama nunca se apague. A segunda lição, irmãos, eu anotei assim: elimine da tua boca a murmuração. Elimine da tua boca, da tua vida, esse espírito de murmurador. Não estou me referindo a espírito maligno, Satanás, eu estou me falando sobre a minha pessoa, sobre a sua pessoa, que tantas vezes nos pegamos murmurando o tempo todo por causa das coisas desfavoráveis que estão acontecendo na nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês: onde há murmuração, há falta de gratidão. Onde a murmuração não tem gratidão. Então troque a murmuração pela gratidão e pelo louvor a Deus. Olha a sua volta.
Quantos de nós estamos reclamando nos dias de hoje porque não podemos sair de casa, porque estamos ficando entediados? Quantos maridos estão reclamando de suas esposas que os chamam o dia todo para fazer alguma coisa na casa? Das crianças que não param de correr? Quantos de nós, pais, mães, estamos já reclamando porque estamos estressados e não conseguimos mais ajudar os nossos filhos na escola online? Passamos o dia todo e começamos a reclamar porque não temos liberdade para ir para aquele lugar, não temos liberdade para encontrar aquela pessoa, não temos liberdade para abraçar uma pessoa que nós tanto amamos, para estarmos juntos, e nós reclamamos e nós murmuramos, e de fato esse é o momento em que nós estamos vivendo e que vamos vencer em nome de Jesus, mas essa é a nossa realidade. Mas quantos estão chorando hoje porque perderam pessoas amadas, que já não estão mais entre nós? Pare para perceber, pare para pensar sobre isso, pare para tirar essa palavra de murmuração, de insatisfação, de reclamação dos teus lábios e coloque nos teus lábios um hino de louvor ao Senhor. Quantas bênçãos, quantos motivos, ainda vivendo no meio de uma pandemia, nós temos para louvar e bendizer o nome do Senhor. O seu louvor não pode parar jamais. Elimine da tua boca a murmuração. Terceira e penúltima lição. Eu anotei assim: se humilhe na presença de Deus, reconhecendo a sua dependência, reconhecendo também a sua fragilidade, reconhecendo a sua incapacidade de resolver todas as coisas. Quando o texto, os peregrinos conclamam, exortam os levitas e sacerdotes a levantarem as mãos, me vem essa ideia das mãos vazias que precisam ser preenchidas, de um coração sedento por Deus, de um coração que sabe que é passageiro neste mundo, que é peregrino neste mundo, que é incapaz de resolver todas as coisas na força do braço, da própria inteligência, das próprias faculdades e capacidades, mas que existe um Deus que é capaz de preencher o vazio e fazer uma diferença tremenda. Mas para que isso aconteça, nós precisamos reconhecer quem somos, e quando nós olhamos para este Deus grandioso para bendizê-lo e louvá-lo, nós vamos entender exatamente isso. Então nós precisamos ser quebrados por Deus. Quem sabe Deus esteja nos quebrando nesse momento, para que nós possamos nos curvar diante dele e dizer: Senhor, nada somos sem a tua presença. Nada somos sem a tua presença. Nos perdoe na nossa arrogância, na nossa altivez, mas venha preencher o nosso coração. Tu és o mais importante de tudo. Não há vida sem a tua bênção, sem o sopro divino. Talvez seja um momento para que Deus esteja nos chamando. Essa semana, no Facebook de uma irmã da igreja, eu creio que foi a Fran, ela colocou um post ali e eu achei muito interessante, que dizia assim: lições do Covid. A vida é curta, a morte é certa, os empregos são temporários, saúde é riqueza, o amanhã não é garantia, tudo acontece rápido. Somente Deus salva. Somente Deus salva. Querido, se humilhe na presença do Senhor, na presença de Deus, reconhecendo a sua dependência, e permita que Ele, do alto de Sião, simbolicamente falando de Jerusalém, derrame bênçãos sobre a tua vida e enche o teu coração de alegria, de paz, de coisas que nós todos precisamos. Quarta e última lição, queridos: busque a bênção de Deus mediante a pessoa de Jesus Cristo, através da pessoa de Jesus Cristo. O texto diz: de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Esse Senhor é um Senhor que abençoa. O Deus Criador do universo, Ele ouve as nossas orações e Ele determina a sua bênção. Ele determina a sua bênção sobre as nossas vidas. E nós devemos buscar, sim, esse Deus em oração. Nós devemos buscá-lo para que Ele estenda essa mão poderosa, cheia de poder, cheia de bênção, cheia de glória, de majestade. Ele está acima de todas as coisas e Ele pode fazer a diferença. Busque, ore, confie muito que Ele vai ouvir a tua oração, que Ele está ouvindo a tua oração, que Ele ouve a tua oração, e é aquele que é o Criador do céu e da terra. Ele pode fazer muito por cada um de nós. Aquele que foi capaz com a sua
palavra, com a sua boca, criar todas as coisas. Ele pode fazer muito por nós nesse momento, nós devemos continuar orando. E o mais bonito disso é que ele está acessível, assim como o Deus de Sião estava acessível por meio dos sacerdotes naquele tempo, esse Deus está acessível por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós temos esse sumo sacerdote que ora por nós, que intercede por nós. Ele está à porta, batendo, como disse João no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Esse Deus tem um interesse por aqueles que são seus. Ele está batendo, ele quer entrar na sua vida. A minha palavra para você é que você deve entregar a sua vida nas mãos de Jesus, o Filho de Deus. Nós não falamos apenas em Deus, nós falamos em Cristo, que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus, que é o caminho, a verdade e a vida, para que tudo isso que nós estamos falando aqui possa fazer sentido na minha vida e na sua vida. Confesse a Ele os seus caminhos errados, peça perdão, com contrição, com choro, de forma verdadeira, inteira. Pai, me perdoa porque eu pequei. Há pessoas que precisam se entregar a Jesus. Ouviram falar de Jesus, conhecem histórias sobre Jesus, mas não conseguiram descansar em Jesus e entregar-se completamente, plenamente a Jesus. Há pessoas que precisam se entregar a Jesus. Há pessoas crentes que precisam confessar seus pecados a Jesus hoje. Eu não estou falando daquela confissão de ser pecador para ser salvo, mas por causa dos pecados de hoje. Pessoas estão esfriando na fé, precisam confessar os seus pecados a Jesus e pedir perdão por esses pecados. Há pessoas crentes que precisam talvez recomeçar uma caminhada com Jesus. Sim, há momentos na vida em que nós ficamos desanimados, há momentos na vida que nos sentimos frios na fé, há momentos na vida que nós não conseguimos ver perspectivas. É preciso recomeçar. Lembre-se que o grande João Batista, num determinado momento, preso, manda dizer aos seus discípulos: vai e pergunta se ele é aquele a quem esperávamos, ou seja, o Messias. O próprio João Batista, que batizou Jesus, que conhecia a história, agora vive um momento, mas será que é ele mesmo? Essas coisas acontecem na nossa vida, queridos. Acontece na vida de qualquer um. Por isso há momentos em que nós precisamos recomeçar a nossa caminhada com Jesus. Eu não sei qual é a situação que você se encontra hoje, mas eu quero dizer para você que Jesus está disponível para você. Em primeiro lugar, apenas recapitulando para a gente orar. Todo dia, o dia todo, é tempo de bendizer e de louvar a Deus. Elimine da tua boca a murmuração. Se humilhe na presença de Deus, reconhecendo a sua dependência. E busque a bênção de Deus mediante a pessoa de Jesus Cristo. Se for preciso se entregar, se entregue. Se for preciso pedir perdão, você que já se entregou, peça perdão. Se for preciso levantar os olhos e recomeçar, Jesus está disponível para você. Vamos orar, queridos. Pai, nós te agradecemos por esta manhã em que nos reunimos desta forma na presença do Senhor, para bendizer o teu santo nome, ó Pai, para te louvar, para te adorar e dizer que, a despeito de qualquer coisa que tenha nos desagradado, ó Pai, talvez até ferido o nosso coração, nós sabemos quem o Senhor é, nós sabemos que o Senhor é soberano, nós sabemos que o Senhor sabe o que faz, e em todas as coisas nós queremos bendizer o teu santo nome. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo registro dessas experiências tremendas do teu povo no passado e que nos inspira e que nos ensina hoje, Senhor, que nós possamos ter essa vida de louvor, de gratidão, sem murmuração, e que nós, ó Deus, sejamos contemplados quando invocarmos o teu nome e a tua bênção, com a tua presença, com a tua bênção que vem do alto para as nossas vidas. Abençoe a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós estamos caminhando para o final do
do culto desta manhã. Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero convidar o pastor Wesley para que venha. Ele vai nos despedir nesse momento com a bênção apostólica ou araônica, pastor? Apostólica. Mas muito obrigado, pastor Sandro, por estar aqui em casa, né? Nós já estamos, como eu disse, começando a treinar o nosso retorno para o culto presencial e pedir para você, né, nessa semana, nos acompanhar nas nossas atividades online, como a gente já anunciou, né? E receber essa palavra de bênção, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o Filho, o amor do nosso Deus Pai, a comunhão, a presença e o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos cantar juntos. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Aleluia, Deus te abençoe. In you we live and move and breathe. I set my heart on what you do now, here and now, and I won't stop chasing after you. Everyone join in the rhythm of love. Wherever we run, we move to the beat of our song. Hands up, love is reaching out to you. Rise up, let the spirit make you move. Light up, feel your grace light up the room. Caught up, Now that I know you're never gonna leave me, I can be sure. I know that you see me wherever I go, no matter the road, holding the hope, never gonna stop. Caught up in the rhythm of your love, caught up in the rhythm, caught up in the rhythm of your love, caught up in the rhythm. hands up, love is reaching out to you. Rise up, let the spirit make you move. Light up, feel your grace light up the room. Caught up, yeah. Caught up in the rhythm of your love, caught up in the rhythm. Caught up in the rhythm of your love, caught up in the rhythm. Caught up in the rhythm of your love, caught up in the rhythm. Caught up in the rhythm of your love, caught up in the rhythm. Everyone join in the rhythm of love. Wherever we run, we move to the beat of our song. Caught up in the rhythm of